Fala, meu querido, minha querida, beleza? Vamos lá, mais uma aulinha, química. Ai, eu detesto que não detesta, não. Esse ano, meu querido, não pode detestar química, física, matemática, ensino religioso, sei lá o quê. Todas são extremamente importantes para que você alcance o seu objetivo. Então não adianta, professor, eu nunca entendi. Capricha, cara, se esforça. Eu também não gostava de química, olha que eu fui parar com um professor de química, olha que louco. Beleza? Então todo mundo tem, lógico, tem gente que gosta mais de história, mais de geografia, biologia. Eu entendo, também era assim. Mas, cara, tem que se esforçar um pouquinho. Caneta na mão, papel, imprima aí o seu materialzinho em PDF, certo? Veja as questões que estão disponibilizadas para vocês e olha, mete-lhe o cacete lá, cara. Pô, é uma chance que você tem e uma chance muito boa. Legal? Vamos dar continuidade à parte sobre modelos? Então nós vimos Dalton, Thomson. Gostei! Tenho certeza que você falou Dalton bolas. Muito bem. Thomson, cargas, Rutherford. Isso! Núcleo e eletrosfera. E Bohr, as energias. Legal? Camadas K, L, M, N, O, P, Q. Certo? Tem gente que canta musiquinha, depois até a gente canta alguma coisinha para vocês. Sério? Não, né? Não, canto mesmo. Beleza? Então a gente vai dar agora algumas especificações do átomo. Acompanhe comigo lá, ó. Conceito sobre o átomo. Primeiro, número atômico, certo? Escreva aí no seu material. Agora não vou escrever, agora eu vou começar a ficar turrão aí com vocês. Você que tem que trabalhar agora, hein? Certo? Então coloca lá, ó, identidade. Escreva em cima. Escreveu? Identidade. Número atômico é o número de prótons. O que é o número de prótons? São as cargas positivas no núcleo. Legal? Legal, né? Depois, o átomo neutro, sempre o número de prótons é igual ao número de elétrons. Mas nem sempre, né, meu querido? Você sabe que depois o átomo pode perder, receber elétrons. Mas isso a gente vai ver na sequência aí. Agora, o número de massa, cuidado aqui, é a soma das partículas que constituem os átomos. Teria que ser prótons, nêutrons e elétrons. Só que os elétrons é uma partícula estupidamente pequenininha. Tão pequenininha que é, ela possui massa. Lembra que a ventoinha girava? Então ela tem massa. Só que de tão pequenininha que ela é desprezível, ok? Mas quando eu falar elétron, não vai falar que tem massa zero. Ele tem massa desprezível. Legal? Legal, né? Agora, quem são as principais partículas que constituem o átomo? Que tem massa realmente? O Z, que é o número atômico, que é o número de prótons, certo? Mais o N, quem que é o N? O número de nêutrons. Certo? E esse número de nêutrons está especificamente ligado ao núcleo. Então, qual é a parte do átomo que realmente tem massa? O núcleo. Certo? Eletrosfera tem massa? Tem. Desprezível, mas tem. Legal? Legal. Agora, dentro dessas atribuições aqui, né, nós temos que, como o número de massa de um átomo é a soma de prótons mais nêutrons, nós temos a representação do átomo, certo? Então, olha só, eu até gravo assim, né? Pensa comigo, eu sou um elemento químico. O que eu tenho aqui em cima? Chifre? Não sei, tomara que não. Massa? Sim, massa, cabelo, vem de história, estou falando em átomo. Então, o que eu tenho em cima? Massa. O que eu tenho lá embaixo? Tem gente que daí zoou comigo, né? Massa desprezível. Como é que você sabe? Ah, te peguei. O que eu tenho lá embaixo? A minha identidade. Quem que dá a minha identidade? Que eu pedi para vocês anotarem? O número atômico. Por isso que às vezes o aluno até relaciona isso. Por isso que são brincadeiras às vezes toscas. Mas na hora da prova, faz você lembrar. De nada, tá? Ok? Então, o que eu tenho em cima? Massa. O que eu tenho lá embaixo? A minha identidade, o número atômico, o número de prótons. Mas nem sempre é assim. Cuidado. Por quê? Porque tudo vai depender de como eles vão trabalhar com vocês a tabela periódica. Professor, tabela periódica já? Sim, eu preciso fazer essa ponte. Sabe por quê? Porque na tabela periódica está lá o elementozinho, aquele quadradinho, todo mundo conhece. Depois eu vou fazer essa ressalva novamente. Eu vou linkar com esta aula, que fique bem claro, ok? Onde que vai aparecer um quadradinho assim, jogado em qualquer parte da tabela periódica, que vai estar escrito assim, legenda.
Aí você tem que ler essa legenda, como um mapa na geografia, alguma coisa na história, na física. Sempre você tem que ter uma legenda. Por quê? Porque ele vai te dar a relação do que está cada tópico, cada tema, cada número ali especificado. Então, geralmente, a massa está em cima, o número atômico embaixo. Mas na tabela periódica eles podem inverter para sacanear vocês? Não sei. São nomenclaturas. Cada um traz uma nomenclatura que lhe é propícia. Beleza? Então pode ser que em cima esteja o número atômico. Então daí lá em cálculo estequiométrico o pessoal detesta, já começa pegando o número errado, pegando o número atômico em vez de pegar a massa. Legal? Então muito cuidado. A representação é assim, né? A Aninha está em cima do Zezinho. E quando a Aninha está em cima do Zezinho, nasce o neném. Ridículo, né? Eu adoro fazer isso. Porque de tão ridículo que é, o aluno memoriza. Memorizando, na hora da prova sabe usar. Então, Aninha, Zezinho. Ou, sei lá, qualquer Anastácia, o que você quiser com A, certo? Zezinho, Zeus, sei lá quem. E o neném aí. Beleza? Por quê? Porque daí a gente pode fazer uma associação. De cima para baixo, você subtrai, ó. Certo? A menos N vai dar o Z. A menos o Z vai dar o N. Certo? Porque aqui você pode deduzir, ó. Se eu quiser o Z, ó, vai ter que ser A menos N. Se eu quiser o N, vai ter que ser o quê? A menos o Z. Certo? E de baixo para cima, o que você faz? Você soma. Certo? Prótons mais nêutrons, ok? Vai te dar a massa. Ou o número de massa. Legal? Agora, dentro dessas especificações aí, nós temos as semelhanças atômicas, os ISO. O que significa o ISO? ISO significa o quê? Igual. Então, você vai ter igual P, prótons, certo? Então, isótopos é igual ao número de prótons, mas sempre que o número de prótons é igual, as duas outras características têm que ser diferentes. Quem são os nêutrons e a massa. Então, ele só pode ser iso aquilo, porque se ele for iso tudo, isótopos, isóbaros e isótonos, que são as três semelhanças atômicas, você vai ter o mesmo elemento químico. Legal? Então, olha só, isótopo tem que ter o mesmo número de prótons, ó. Prótons, professor, como é que eu vou saber que o 12 é um número atômico? Sempre o maior número entre prótons e massa, a massa sempre é um número maior, né? Porque A é igual a Z mais N, ou P mais N, como queira, certo? Então, a massa sempre vai ter que ser um número maior. Então, quando você for na tabela periódica que eu estava citando anteriormente, você vai para o número. Aquele que for o número maior é a massa, aquele que for o número menor é o número atômico, ponto. Bem fácil, rápido e direto. Depois, em tabela, eu mostro isso aqui para vocês, ok? Então, olha só, isso aqui é o Z, ó. Isso aqui é o Z, ó. E eles são o quê? Iguais. Se você calcular o número de nêutrons, que é 28 menos 12, vai dar 16. E se você fizer 30 menos 12, o número de nêutrons aqui vai dar quanto? Vai dar 18, ó. E 18 e 16, eles são diferentes. Consequentemente, a massa A e a massa A, 28 e 30, também são diferentes. Então, eles só podem ter a mesma igualdade. Mesmo número de prótons. Certo? Isobaaro é a massa. Certo? Então, os prótons e os nêutrons deverão ser diferentes. Ó, a massa é igual. Se você calcular os números de nêutrons, que é 28 menos 12, vai dar quanto aqui? Vai 16. E aqui o número de nêutrons vai dar quanto? Vai dar 14. E 16 e 14, eles são o quê? Diferentes. E 12 e 14 prótons também são diferentes. Então, ele só pode ser iso aquilo. Isótonos. O que são isótonos? Mesmo número de nêutrons. Então, os nêutrons serão iguais. Ó. As massas são diferentes, os prótons são diferentes, mas ele tem 16 nêutrons e ele tem 16 nêutrons. E 16 e 16, eles são o quê? Eles são iguais, portanto, isótonos. Ok? Íons. O que são íons? São átomos que são sistemas eletricamente nêutrons que perderam ou ganharam elétrons. Então, a única característica, por enquanto, de perder ou receber está na eletrosfera. O átomo perde ou recebe elétrons para adquirir uma maior estabilidade. Que depois eu vou citar com vocês que é a tal da regra do octeto. Bendita, safada, ordinária regra do octeto. Por que eu xingo ela? Porque toda regra tem as suas exceções.
E no octeto tem N exceções. N exceções. Sério, professor? Aham. Depois eu mostro isso para vocês. Então, aqui está na estabilização do átomo por perder ou receber elétrons. Certo? Então, ó, o átomo, ele é sempre um sistema eletricamente neutro, porque o número de prótons é igual ao número de elétrons, mas ele pode perder elétrons ou ele pode o quê? Receber elétrons. Ó, até já coloquei toda a evidência aí do modelo, certo? Então, ó, perde ou recebe. Professor, você falou ganha lá em cima. Sabe uma coisa? Eu gosto de falar a expressão receber. Sabe por quê? Porque lá na frente a gente vai ver a oxirredução. Perde ou recebe. Por que recebe? Daí eu associo a palavra redução. Recebe elétrons. Aí ganha, recebe, tudo igual. Eu sei que é igual. Mas você associa e lembra na hora da prova, redução. O que é uma redução? É receber elétrons. Consequentemente, na oxidação, ele vai perder. Posso até escrever aqui, ó. Quem perde, oxida. Quem recebe, se reduz. Tá ok? Agora, quando ele perde ou recebe, ele adquire carga. Quando perde, ele se chama cátion. Quando se recebe, ele se chama ânion. Carga positiva, carga negativa. Professor, eu sempre confundo quem que é o cátion e quem que é o ânion. É? Então agora você não pode mais se confundir. Olha o macetinho. Olha lá. Tá vendo? Não, né? Deixa eu limpar toda essa tela aí, só mostrar para vocês aonde que está o macete. Olha que vai aparecer um círculo, Olha lá, ó. Ó, olha, vocês perceberam que apareceu um círculo aqui no sinal? Olha, o T cortado não é um sinal de mais? Ah, moleque! E sinal de mais é quem? É um cátion. Então, cátion tem carga positiva. Aí o aluno pensa, mas carga positiva não perde? Ele perde, mas carga negativa... Professor, às vezes eu confundo essas coisas. Não é a sua conta corrente, tá, pessoal? Pense sempre assim, certo? O átomo é diferente da sua conta corrente. Quando você perde, cada vez não fica mais negativo, não, tem que ficar mais positivo no átomo. Porque assim, ó, mão da aliança, mão dos prótons. Mão sem aliança, mão dos elétrons. Se eu tiver 4, positivo com negativo, positivo com negativo, positivo com negativo, ó, eles se neutralizaram. Por isso que o átomo é um sistema eletricamente neutro. Agora, ó, ele vai perder um elétron, ó, certo? Ó, 3 e 4. Positivo com negativo, positivo com negativo, positivo com negativo. Sobrou o quê? Uma carga da aliança. Ó. A carga da aliança era a carga positiva, certo? Por isso que ele fica com carga positiva. É a resultante da soma dessas cargas positivas e negativas do átomo. Legal? Então, quando perde, fica positivo. E quando recebe, fica negativo. Quem que é o positivo? É o cátion. Pensa no sinal do T cortado. Cátion, T cortado, sinal de mais. Ridículo, mas essencial na hora da prova para você não se confundir. Ok? Agora, dentro desse perder, ou até, deixa eu fazer aqui, opa, deixa eu voltar, já estava esquecendo, ó. Esse perder ou receber elétrons, eu vou colocar aqui uma nuvenzinha, tá? Escreva assim, ó, sempre dá CV. O que é CV? Camada de valência. Depois eu vou mostrar isso bem detalhadamente para vocês. Por quê? É um assunto que o aluno geralmente toma na cabeça. Por quê? Porque ele vai tirando elétron de onde que ele quer, ele está com preguiça. Geralmente é o aluno que não gosta de química. Ele já, quero me desfazer disso aqui logo para ir lá para a história, para a geografia, ensino religioso, sei lá para onde que ele quer. Cuidado, meu querido. É uma das maiores pegadinhas de química. É tirar elétrons. Da onde? Da eletrosfera. Isso não tem dúvida nenhuma. Só que o aluno vai tirando de qualquer lugar, não é de qualquer lugar. Dá vontade de quebrar esse negócio aqui. Por quê? Porque você quer tirar sempre de qualquer lugar, não pode. É sempre da CV. Depois eu falo para vocês, ok? Agora vamos dar continuidade. Outra semelhança que, né, na realidade não é atômica, é da eletrosfera, são os isoeletrônicos. O que é isoeletrônico? Isoelétrons. É mesmo número de elétrons, certo? Então, que nem aqui, ó. Tá vendo alguma carga positiva ou negativa neste A? Não, né? Então, aqui ele é neutro. O que é neutro? Prótons é igual a elétrons. Quantos prótons? 12. Então, quantos elétrons? 12. Certo? Quantos elétrons? Vamos dizer que não tem essa carga aqui, ó. Beleza? Sempre pensa assim. Quantos elétrons ele teria que ter? 14.
O número de prótons é igual ao número de elétrons, mas eu estou vendo uma carga de 2, mais. Mais quer dizer que é o cátion, lembra do cátion, ó, certo? E cátion, porque perdeu, certo? Quantos? O próprio número que está especificado. E geralmente aqui aparece cátion diatômico, cátion biatômico, certo? Então, esse bi é por causa do 2, esse di é por causa do 2. Então, ele vai perder 2, vai ficar com quanto? 2, ó, certo? Então, eles são iguais elétrons, então eles são iseletrônicos. Ali atrás, mesma coisa, ó. O número de prótons teria que ser 10. O número de elétrons aqui deveria ser 10. Só que isso significa carga menos 2, que ele recebe 2 elétrons. Então, ele vai ter que ficar com quantos aqui? Com 12. Então, 12, aqui está tudo bonitinho escrito, para não esse garrancho do professor, certo? 12, 12, 12. Se eles apresentam o mesmo número de elétrons, eles só podem ser o quê? Isoeletrônicos. Legal? E aqui eu trouxe algumas questõezinhas para vocês, olha só. Quando se compara o átomo neutro, prótons é igual a elétrons. Vocês estão percebendo? Estamos no início das nossas aulas. Espero que isso te ajude em todas as aulas. Anote, cara, anote. Coloca ali bonitinho. Você é chato, hein, professor? Vou ser chato as minhas 80 aulas. Até guspa aqui, né? 80, certo? 80 aulas. 80. 40 horas de aula. Em partes. Algumas mais, algumas menos. Enfim, não interessa. Legal? Vou ser chato, só que lá no final do ano você vai me agradecer. Por quê? Porque você vai estudar, aquilo vai entrar, vai penetrar, vai... Entenderam? Legal, né? Agora, ferro. Com o íon ferro, ó, mais 3. Então, aqui, ó, ele perde elétrons. Ambos correspondentes ao isótopos, mesmo de prótons, de massa 56. Certo? Então, ó, vamos desenhar aqui, professor. Só desenhar, só escrever, ó. Massa. Onde que eu coloco massa? Gostaram, né? Você é retardado? Às vezes. Isótopo. Opa, mesmo número de prótons. Se ele tem o mesmo número de prótons, qual que é o número atômico aqui? Cara, não sei. Ferro? Não sei. Então, você coloca lá o quê? Um Z. Quer chutar um número? Chuta um número menor do que 56. Eu vou chutar aqui, 26. Tá, pessoal? É 26. Agora, esse é o átomo neutro. Número de prótons, 26. Número de elétrons, 26 também. Agora, ele está falando íon ferro mais 3. O que significa esse mais 3? Que ele perde elétrons. Então, o número de prótons, como eles são iso, certo? O número de prótons tem que ser quanto? 26. Certo? Então, o número atômico tem que ser 26. Não pode ser um número atômico diferente. Lembra que o número atômico é identidade? Se eu coloco Fe, qualquer Fe tem 26. Fe mais, Fe menos, menos não vai ter. Fe mais, porque é metal. E metal sempre é positivo. Ok? Então, sempre carga positiva. Não vai ter carga menos. Fe menos 3. Impossible. Olha o meu inglês fluente aí. Certo? Agora, o número de elétrons não pode ser 26, porque ele perdeu 3. Se ele perde 3, ele vai ter quanto? 23. Legal? Mas a massa continua sendo 56. Não pode ser alterada. Porque lembram? O número de elétrons interfere na eletrosfera para adquirir maior ou menor estabilidade, depois a gente conversa. Mas elétron tem massa desprezível. Então, ele vai interferir na massa? Vai, mas como é tão pequenininha, a gente diz que praticamente se mantém a mesma. 56, 56. Legal? Legal, né? Agora, observa-se que o íon, então ele está fazendo menção ao íon, deixa eu fazer um realce aqui, ó, eu quero saber sobre ele. Legal? Observa-se que o íon possui 3 nêutrons a menos. Pessoal, o número de nêutrons é quanto? É 30. O número de nêutrons é 30. Então, não tem nêutrons a menos, tem o mesmo. Certo? Porque é o mesmo elemento. Elétrons a mais? Não. Um tem 26 e o íon tem 23. E 23 é a menos do que 26. Então, elimina. Prótons a mais? Não. 26 e 26, eles são iguais.
Elétrons a menos? Elétrons a menos. Quantos? 3. Legal, né? Próxima questão. São dadas as seguintes informações relativas aos átomos X, Y e Z. O que ele está falando lá? Ó? 1. X é isóbaro de Y e isótono de Z. Este E quer dizer que Z é de X. Cuidado, não de Y. Y tem número atômico 56, que é embaixo, e número de massa 137, que é em cima. E é isótopo de Z. O número de massa de Z é 138. Calcule o número atômico de X. Então, aqui, escreve, ó, X, Y e Z. O que ele fala? Que X é isóbaro de Y. E X é isótono de Z. Certo? Y tem número atômico 56 e massa 137. E é isótopo de Z, isótopo 56, mesmo número atômico. Tudo bem? E que o número de massa de Z é 138. Então, em cima é a massa, 138. Então, agora eu preciso falar que o número de massa de Z, só que ele fala que X e Y é isóbaros, ou são isóbaros. Então, 137. Só que ele fala que os dois, tanto o X quanto o Z, são isótonos. O que são isótonos? Mesmo de nêutrons. Então, número de nêutrons vai ser A menos Z, ou seja, 138 menos 56, que vai dar quanto? 82. Então, se aqui é 82, o número de nêutrons aqui também vai ter que ser quanto? 82. Então, aqui eu tenho 82. Agora, eu quero o Z. Quanto que é o Z? Z é igual a menos quem? Menos o N. Então, vai ser 137 menos 82. E 137 menos o 82 vai me dar quanto? O 55. Então, o número atômico do elemento X é 55. A minha resposta. Legal, né? Beleza? Então, essas são as características, assim, vamos dizer assim, mais peculiares, mais expressivas aí, que a gente pode trabalhar dentro da parte sobre modelos, o átomo em si. Beleza? Mais uma questãozinha lá, ó. Bora lá, ó. Um determinado átomo X possui 40 nêutrons, então já podemos colocar assim, ó, X, 80, 40. Então, já sei que o número atômico é 40. E é isótopo de Y, isótopo de Y, ó, mesmo de prótons, de Y, que é quanto? 40 também, certo? E que tem em sua estrutura 38 nêutrons, 38. Então, aqui eu já sei que é 78, porque eu somo prótons mais nêutrons. Sabendo que o átomo Y é isóbaro de Z. O que é isóbaro? Mesma massa, 78. Cujo cátion trivalente tem 35 elétrons. Opa, aí ó, o Z cátion, carga positiva. Trivalente, ó, mais 3. Esse cátion possui 35 elétrons. Legal? Só que o número atômico não pode ser 35, porque é um íon. Quando for um íon, vamos escrever aqui, ó, íon, o número de prótons tem que ser obrigatoriamente diferente do número de elétrons. Esse mais 3, aí o aluno fica na dúvida, aí que eu preciso que vocês escrevam, perca lá 30 segundos, mas escreva, de onde que vem Z? O Z mais 3, ele deriva da onde? Do Z, certo? Porque é o mesmo elemento, ok? O número de elétrons aqui que ele fala é 35. Só que o que aconteceu para que o Z se transformasse em Z mais 3? Ele perde 3 elétrons. Consequentemente, o Z mais 3, para voltar a ser Z, ele recebe 3 elétrons. Então, quantos elétrons ele vai ter que ter aqui? 38. Agora sim, ó, esse sistema é um sistema o quê? Neutro. Se é um sistema neutro, o número de prótons vai ser quanto? 38. Então, aqui só pode ser quanto? 38. Agora, o número de nêutrons vai ser quanto? 40. Porque é 78 menos 38. Não sei o que ele vai pedir.
através das informações, determine respectivamente o número atômico de X. Qual foi o número atômico de X? 40, todos são 40, danou-se. O número de massa de Y, o número de massa de Y é 78, 78, então 98, 68, 68, 78, certo? E o número de nêutrons dos isótonos de Z. Quem que é o número de nêutrons de Z? É 40. É 40, resposta letra E. Legal? Calma, tem que escrever. Vou ser chato, mas você vai entender. Certo? Beleza? Eu fico por aqui, resolvi algumas questões, a gente volta a resolver mais alguma coisa na sequência. Estão percebendo que eu coloco um pouco da parte teórica, resolvo um exercíciozinho, 2 exercícios no final, mas depois eu deixo alguma coisa para vocês. Legal? Beleza? Não sai daí, caneta na mão, caderninho, PDF na mão e vamos que vamos. Mais aulas aí. Só faltam mais 77 aulas para você ver. Nossa, professor, é tranquilo, vai trabalhando aos poucos, tá com o saco cheio, vai para outra disciplina, mas não deixa de ver até o ponto final. Beleza? Acredita em você, você vai se surpreender quando ver o seu nomezinho lá na lista de aprovados do teu tão sonhado concurso, né, para entrar na universidade. Beleza? Um grande abraço e até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau.